meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Ernesto Bresi, o IGCast, o nosso podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Convido todos a conhecerem a Abralimp através do nosso site www.abralimp.org.br. Desde 1986, a gente vem trabalhando em prol do setor de serviços. Além do IGCast, nós temos a nossa revista IG Plus, onde você tem aí diversas informações sobre o setor. Para acessar é www.revistaigplus.com.br. Uma outra forma também de se inteirar dentro do nosso setor é através da Fundação, a Fundação Uniabralimp, diversos cursos, treinamentos presenciais, online. A nossa agenda completa através do nosso site www.uniabralimp.org.br. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marketing e vendas e nada como trazer dois especialistas, nessa edição do IGCast, Thiago Cunha, que é CEO da loja profissional, criador de conteúdos de marketing e delivery, diretor de marketing digital da Abralimp. É pós-graduado em comunicação e marketing pela Universidade de São Paulo. O teu currículo eu sei que é grande, mas eu vou resumir, Thiago. Seja bem-vindo aí ao nosso IGCast. Ernesto, obrigado. Eu costumo brincar muito com isso. Não sei se aqui é meio sério o negócio, você tá todo ajeitado. É bem tranquilo. Mas eu sou igual o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris. Sabe aquele negócio de 5 empregos e um salário só? Sei. Esse é o Thiagão, que todo mundo conhece. Obrigado, estou muito feliz com o convite. De certa forma, falando um pouquinho de Abralimp, mais falando de vendas, falando um pouquinho da loja do profissional. Apesar de eu dar aula de marketing, de eu ser da área de marketing, eu estou inserido aí no mercado da limpeza e a gente faz lá na loja um trabalho de base, de verdade, que é o pequeno empreendedor, e esse é a maior parte do nosso público e é um desafio de vendas todo dia. Todo dia. E marketing também, né? Todo dia. A gente tem o canal lá, o @MKTDelivery no Instagram e o jargão, vamos dizer assim, é todo dia de marketing. A gente começa a live de manhã, todo dia tem uma live 7 horas da manhã, hoje já teve, 7 horas da manhã, entra um pequeno empreendedor e fala assim, tem um problema de marketing, durante 1 hora a gente fala com o cara. Então, é natural, é de verdade, todo dia é dia de marketing mesmo. Nós vamos conversar bastante sobre isso, Thiago. E do meu lado esquerdo aqui também, um amigo, Roberto Coletti, ele é diretor executivo do grupo KR4, mentor e fundador da escola Bootcamp, mentor educacional, gerando falcões, é isso? E sócio honorário da Êxito, Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo e Inovação. Coletti, seja bem-vindo aí, fazia tempo que eu não te via. É uma honra, né, Ernesto? O cara mais elegante da Abralimp, olha. Ave Maria, não sou nada. Mais elegante da Abralimp e mais elegante desse podcast, né, Thiago? Sim, porque aqui, pra mim sobrou um corintiano. Pronto, começou. Mas tudo bem. 2 corintianos, é isso? Dois. Nossa, E eu descobri só agora que a gente não pode falar palavrão, é isso mesmo, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Um pouquinho fecharam até a porta hoje. Vai ter muito pi no podcast, mas... Mas, Ernesto, é uma honra estar aqui. Primeiro, você que é um amigo, quase que um conselheiro de vida, né? Você sabe disso, né? A gente já teve muitas oportunidades juntos nesse mercado, que é uma referência você nesse assunto. Então, estar aqui, passar um pouquinho da minha experiência para o público da Abralimp, Ricardo, que é um irmãozão também, é uma honra. Obrigado pelo convite. Legal. Bora para o bate-papo descontraído, hein, Thiago? É isso aí, descontraído. Começando, Thiago, o mercado de limpeza profissional está preparado para o comércio eletrônico? Não. Explica para nós, por favor. Ernesto, é assim, a gente... Eu vou falar um negócio aqui, vão ficar bravos comigo lá na Abralimp, viu? A loja do profissional, eu fundei a loja do profissional há 12 anos e a gente entrou meio que sem querer no mercado de limpeza profissional, foi uma migração da linha de equipamento, da linha industrial, e aí a gente precisava de um produto, de uma linha de desengraxante, e acabamos caindo numa linha de limpeza profissional meio sem querer. Aconteceu. E quando eu te digo assim, categoricamente não estava e não está preparado ainda, é porque o comércio eletrônico tem um monte de desafios da parte de logística, da parte de redes sociais, da parte de marketing, da parte de interação. E eu entendo o mercado de limpeza profissional ainda como um mercado clássico e tradicional. E aí, vocês mais do que eu, pelo amor de Deus, você falou de 1986, você tá com 4 anos de idade, pô. Brincadeira. E aí eu fico até meio com medo que eu vou falar aqui. Mas veja, quando eu entendo que é um mercado tradicional e tudo mais, não é ruim isso. Pelo contrário,
tem uma série de premissas, uma série de comportamentos, uma série de formatos de você atender, conhecer o cliente, participar da vida do cliente, que são extremamente importantes e são muito válidos até hoje, mas eu acredito que o e-commerce é um complemento a tudo isso. Formas diferentes de você chegar até o cliente, formas diferentes de você ativar esse cliente, formas diferentes de você apoiar o cliente, né? E aí, nesse ponto, eu acho que as empresas ainda não estão preparadas, por mais que a gente já esteja aí numa web, sei lá, 4.0. Cada dia aparece 1.0, 2.0, 4.0 e assim vai. Então, por mais que a gente já tenha relativamente avançado nessa questão de tecnologia e tudo mais, o mercado de limpeza profissional ainda não está pronto para. Eu não consigo entender, eu não consigo enxergar ainda como pronto para isso. Ele está se adequando. Eu brinco muito quando eu falei assim, acho que eu vou apanhar aqui hoje. A loja do profissional, o Colette, é bem interessante, porque a gente é meio odiado no Brasil. Existe essa cadeia de distribuição, isso é muito importante, mas por que odiado? E aí vem esse contraponto do tradicional. Poxa, como é que você distribui um produto de limpeza? Pô, você vai lá na limpadora, conversa com o cara, você vai lá no cliente final, faz a exposição do produto, mostra, bota para funcionar, tem o representante, tem toda aquela cadeia comercial que a gente já conhece, né? E aí, de repente, chega um e-commerce aqui de São Paulo e vai vender na frente daquele cara lá na Bahia que fez todo aquele trabalho. Então, tem um desafio muito grande de cadeia comercial e de não gerar conflito entre essa cadeia, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios do e-commerce. Colette, e-commerce, o Thiago está explanando assim, bem o nosso dia a dia. E o profissional de vendas? Né? Aquele que está lá, que está fazendo as ligações, correndo atrás de hot leads. Como é que é esse homem de vendas hoje? Só complementar o que o Thiago colocou, Ernesto, né? Você falou mercado tradicional. Eu falo que é o mercado old school. Esse cara morreu. E aí eu sou muito crítico nesse aspecto, né? O cara que ainda não morreu pode comprar o caixão que ele vai morrer nos próximos dias. No mundo a gente tem 8 bilhões de pessoas. 50% dessas pessoas utilizam redes sociais. E eu ainda vejo, ainda hoje, na era da internet, na era da comunicação, profissionais de vendas que ainda não estão no LinkedIn, que é a única rede social. Eu não estou dizendo que o cara tem que estar em todas, eu estou em todas. Mas a única rede social corporativa do planeta, que é o LinkedIn, eu ainda vejo profissionais de vendas que não têm perfil. E eu vejo alguns ainda que não tem a foto no perfil. Tem só aquele ícone daquela bolinha lá da silhueta. Aí eu te pergunto, como é que o cara vai vender numa transformação que a gente está no mundo, na transformação digital, e aí veio toda essa questão que o mundo viveu com a pandemia, onde ninguém mais atende o telefone porque o cara não está no escritório. O cara acredita que ele vai mandar uma apresentação em anexo que o comprador vai abrir aquela apresentação ou que vai ler aquele e-mail dentre 2.000 e-mails que ele recebe na caixa de entrada por dia. Então eu vejo, ou esse cara já morreu, ou ele está prestes a morrer. Pode comprar o caixão. Então eu sou um cara muito crítico nesse aspecto e eu critico todo dia. O profissional de vendas do passado não dá mais para o profissional de vendas do presente. E do futuro, então, a gente vai falar bastante. Ô, Ernesto, eu peguei o celular aqui, se desculpa, mas é o seguinte, ele falou assim, como é que o cara vai ver o e-mail no meio de 2.000 e-mails? Como é que o cara vê o e-mail... 266 mil. 466 e-mails. Como é que o cara vê o e-mail de alguém aqui? E se o cara me mandar um e-mail, deu ruim. Não, eu nem leio mais e-mail. E aí é o que eu falo, né? Eu não leio também. Esse cara de vendas, ainda hoje, é o cara que pega, ele coloca assim, olá, fulano de tal, anexo a apresentação, aguardo o contato. Esse cara morreu. Acabou. Isso a gente fala nos grandes centros, né? E quando a gente sai dos grandes centros, Thiago, piora? Como é que você acha? Aquele que mora naquela cidadezinha do interior, que tem clientes potenciais, como é que ele chega nisso? Até não sei se é exagero ou não, com dificuldade de internet, que às vezes tem em algumas regiões do país ainda, apesar que, né, a malha é monstruosa, mas ainda tem algumas dificuldades de internet em alguns lugares. Como é que esse pequeno
distribuidor ou empresário, ele atinge o cliente dele? Ernesto, olha só. Isso que você falou é importante. A gente vive aqui em São Paulo, capital. Você está aqui também, não? Sim. A gente está aqui em São Paulo, capital, e eu acho que esse talvez não seja o termo certo, mas a gente está numa bolha aqui de tudo, né? E quem está nas grandes capitais, invariavelmente, está numa bolha de bons restaurantes, de boa cultura e todos esses aspectos. E principalmente, hoje, se você sair aqui, tem 2 chips no celular. Se você resolver chegar aqui hoje e contratar uma internet, aqui onde a gente está aqui no centro de São Paulo, talvez você tenha 10, 12, 15 links diferentes de tecnologia que você consiga fazer. Então, fibra ótica você tem para escolher. Mas você vai para um lugar do interior que hoje o cara não tem internet da operadora física. Você tem pequenos provedores que estão dividindo a internet de um link, de uma LP de dados, por exemplo. Então, o problema de conectividade existe? Existe. E quando eu digo que a gente está numa bolha, é porque a gente vive, a gente está participando de um podcast aqui. E talvez se você for para uma cidade, ontem de manhã na live entrou um rapaz de uma cidade chamada Conceição, no interior da Paraíba. 18 mil habitantes. Porque eu vou falando com o cara na live, eu vou pesquisando na hora. E ele falou assim, Thiago, aqui ninguém usa internet. Aqui não tem esse negócio de internet. Como é que eu faço para divulgar isso? Um dos públicos que a gente atende muito é o cara que lava sofá. Você sabia dessa categoria aí, Colete? O cara que lava sofá? Baita business, né? Porque todo mundo tem pelo menos 2 sofás, né? Um em casa e um no escritório. Cortina, persiana, essa coisa toda. Esse cara normalmente ele trabalha sozinho, ele é a esposa mais um ajudante. Ele tá lá em Conceição, no interior da Paraíba, e ele precisa divulgar o trabalho dele. Primeiro que ele pouco tem acesso, e aí olha os desafios do mercado de limpeza, né? Ele pouco tem acesso a produto, porque lá em Conceição não tem um distribuidor desses clássicos que a gente conhece e tal, essa coisa toda. Então o que ele depende hoje é de internet. E olha a importância desse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, de falar disso na internet. E aí, esse desafio desse cara é assim, olha que loucura quando a gente vai e o bate-papo da manhã é sempre sobre marketing. E aí eu falei assim, cara, e marketing digital, qual que é a estratégia que eu vou falar para esse cara usar de marketing digital em Conceição, na Paraíba, e ele fala que ninguém usa internet? E aí não tem, e aí por mais que a gente fala que esse cara old school, ou dinossauro, seja lá o nome que a gente quiser dar, morreu, tá extinto, mas eu precisava na hora lá falar uma estratégia pro cara de venda. E aí você entra no Instagram do cara, vê que o Instagram do cara não é movimentado direito, e aí você fala assim, cara, quem são os... Eu brinco muito isso. Como é que ele vai atingir o público? Eu vou te falar qual foi a solução desse cara ontem. Virei para ele e falei assim, cara, esquece que você tem internet e esquece que você sabe que você está no mercado de limpeza de sofá. Pergunta para alguém aí, o cara mais antigo da cidade, sabe o cara da farmácia? Porque lá não tem médico, né? É o cara da farmácia que receita, né? Fala pro padre lá, pro vigário, fala pro prefeito, fala pra manicure da cidade lá, onde eu lavo isso aqui? Onde eu lavo o sofá? Porque a gente tem que voltar lá para trás. Qual é a estratégia? Achamos esse cara, que é o cara que vai ser o influenciador offline, vamos dizer assim, porque esse cara é o influenciador offline da cidade. Todo mundo sabe o que o padre faz, todo mundo sabe o que o cara da farmácia faz, todo mundo sabe o que o cara faz. E aí vai na rede social da cidade, a gente aqui tá falando de Instagram, a gente tá falando de TikTok, mas a galera lá tá no Facebook ainda. As pessoas não sabem escolher a rede social. Tem 70, 80, 100 e tantas redes sociais. O Colete falou aqui, eu fiquei com inveja do Colete. Ele falou, tô em todas. Eu, invariável, também tô em todas, Colete. Mas usar mesmo, a gente usa ali, talvez 2 ou 3, sim, de forma mais ativa, né? E aí, eu pergunto pro pequeno empreendedor, em qual você tá? Eu tô no Instagram porque todo mundo tá. Não, teu público tá onde? E aí a estratégia para ele foi o seguinte, vamos conversar com esses influenciadores offline, vamos começar a fazer o trabalho para esses caras e vamos usar esse cara como multiplicador. Hoje a gente não vai lá e vai atrás do influencer e fala para o influencer usar esse produto. Usa essa água aqui, fala se é boa, e ele influencia através da rede. Como é que o cara vai fazer isso? Ele tem que replicar essa estratégia lá na cidadezinha pequena dele. Não tem muito jeito. Então, invariavelmente, esse cara pequeno ele tem dificuldade com a internet. E a gente tem uma sala de aula na empresa. Passaram lá quase 7 mil pessoas em 1 ano e pouquinho. A gente abriu, no meio da pandemia, quando estava todo mundo fechando, a gente abriu uma sala de aula e uma loja física. E aí, a gente percebeu que esse cara pequenininho,
não tem preguiça de trabalhar, ele acorda cedo, ele já entendeu, ele nasceu, vou trabalhar, não tem jeito. O que ele tem dificuldade é de vender e de fazer o marketing dele. Isso é muito legal. Colete, como é que é o seu público nos treinamentos que você faz? Qual é a expectativa que o pessoal tem com relação a participar de um evento como são os eventos que você faz? Então, Ernesto, é muito legal essa pergunta, né? Lá na escola, a gente tem dentro da sala de aula todos os interlocutores do processo, né? Então, eu tenho o empreendedor, o dono de empresa de facilities, eu tenho o gerente comercial, eu tenho o integrador, eu tenho o fabricante de algum equipamento e algum tipo de produto. Todos dentro de uma mesma sala de aula. E quando eu faço a parte de venda, sou eu que dou, né? Meu sócio da marketing. Uhum. Eu falo assim para o público, não espere que você vai aprender nada novo. Tudo que eu vou falar lá, você já sabe. Só que você não faz. E tudo que a gente vai ensinar lá são os insucessos, mais os insucessos do que os sucessos. Porque o sucesso é fácil, né? Uhum. Eu já vendi mais de 3 bilhões de reais na minha vida profissional. Ao longo da minha carreira. A minha última estada como executivo na Versano, eu posso te dizer que foi o maior êxito que eu tive em vendas, liderando um time com 44 gerentes comerciais Brasil. Aí eu falo, a grande maioria não faz o básico. E hoje eu posso dizer, como empreendedor desse mercado numa empresa muito pequena, eu vendo para clientes em multinacionais. Mas por quê? Porque as pessoas não conseguem fazer o básico. O básico bem feito tá excelente. Então, falando um pouquinho do case do sofá que você colocou, Thiago, que eu achei bem legal. Eu falo para o meu público, né? Eu não vou vender o produto para o cara limpar o sofá. Você precisa vender para esse cara que vai comprar esse tipo de serviço o bem-estar que aquela casa vai gerar tendo um sofá limpo, uma persiana limpa e uma casa mais agradável. Então eu não estou vendendo a limpeza do a sofá. limpeza, eu estou vendendo o bem-estar dele. Isso Todo mundo sabe que no rótulo do maço de cigarro está escrito lá, fumar dá câncer. E todo mundo fuma. Uhum. Por que as pessoas continuam fumando? Porque o cara vai demorar 30 anos para morrer com câncer no pulmão. Então as pessoas compram algo emocional. Então se eu vender para o cara, e esse teu cliente lá do... Como é o nome da cidade? Paraíba. Conceição da Paraíba. Se ele continuar vendendo, hipoteticamente, a limpeza do sofá é um perfil e uma maneira de vender. Uhum. Se ele vender a transformação daquele lar, de uma casa cheirosa, mais agradável, um ambiente mais confortável, o mindset é outro. E eu costumo dizer, você pode vender preço ou vender valor. Uhum. E aí é o que eu sempre falo todo dia nas redes sociais. Eu não vendo preço. Uhum. Mas para você vender valor, você está vendendo o intangível, que é a percepção. Então, esse é um diferencial competitivo hoje que as empresas têm que ter, Colete, de mostrar, né, aquilo, né, o que eu faço de melhor. Porque... Eu acho que são estratégias, Ernesto. O que eu falo assim lá na escola, existem 3 tipos de liderança. Quem é formado em administração sabe, né? Em custo, diferenciação e foco. Você precisa escolher. O que não dá, e muitas vezes a gente vê para o empreendedor menor, no caso, né, que o cara que não tem tanto conhecimento, ou até mesmo não tem tantos profissionais renomados para poder tocar o business dele, eu falo, cara, se você escolheu ser diferente em preço, você tem que ter uma estrutura muito enxuta, ser competitivo para você entrar no mercado agressivo. Eu me posiciono como valor, então eu não vendo preço. Mas eu gero percepção de valor para o cliente. Uhum. E a percepção de valor é diferente. Eu costumo dizer assim lá, como modelo, tem a BMW, a Audi e a Mercedes. São 3 carros renomadíssimos e alemães. E tem o Azira, que é um baita carro. Só que o Azira é Hyundai e custa metade do preço dos outros 3. A tecnologia embarcada é a mesma nos 4 carros. Só que a percepção de valor é infinitamente maior. Por que o cara compra uma Ferrari? Pelo status que ele tem em ter uma Ferrari. Essa é a diferença da percepção de valor que você pode gerar. Colete, mas você está falando de produto que é tangível, que você toca. Serviços. Mas serviços também é possível. Uhum. Qual é a percepção de valor que você passa na ponta? Aí um pouco do que eu coloco como insight é transfira a autoridade. E aí talvez esse cara, tendo uma baita autoridade, ele vai ser referência nessa cidade, daqui a pouco no entorno dessa cidade,
daqui a pouco no estado em que ele está ali como profissional ou como empreendedor, que é o que eu faço hoje. As pessoas acessam o Colette pela autoridade que eu gerei no mercado que eu atuo, vendendo alguma solução. E através da solução eu gero percepção de valor e não vendo preço. Que é um Que é diferencial. uma estratégia. Sim, sem dúvida. Que eu uso. Sem dúvida. Tiago, durante a pandemia, né, a área de marketing e vendas, eles tiveram que se reinventar, entre aspas, tá certo? Como é que foi essa vivência sua aí, com toda a sua expertise nessa área? Eu venho, antes de trabalhar nessa parte de distribuição, eu venho da área de tecnologia. E sempre fui fissurado nisso, sempre gostei disso. Eu tinha 12 anos de idade, eu achava que eu ia ter uma empresa de tecnologia. E com 15 anos eu trabalhava de office boy, eu vim da periferia de São Paulo. Com 15 anos eu trabalhava de office boy e eu brinco que eu trabalhava com o Google analógico da época. Então eu pegava... Você conhece o Google analógico? Não. Pô, esse negócio, todo mundo... Você tem Páginas certeza? amarelas? Páginas amarelas. Pô, Eu sou dessa época, meu. nossa, eu lembro. Beleza. Eu sou da época do guia também. Pois é. Tinha cabelo. Eu brinco com os caras hoje porque eu falo assim, como é que a gente escolhia cliente naquela época? E aí eu lembro que a página amarela era aquele quadradão, um monte de quadradinhos, né? E a gente comprava por módulo, e talvez um módulo daquele pequenininho, que era um quadradinho, deve ser mais caro que o primeiro clique do Google hoje. E aí eu abria páginas amarelas, que era o tal do Google analógico, e eu via quem comprava a maior quantidade de quadradinhos juntos. Falei, cara, esse cara aqui é meu cliente. Quero vender para o cliente AB, aquela coisa toda que tem o cara do marketing, né? Uhum. E isso eu fazia com 15 anos de idade no horário do meu almoço, enquanto eu era office boy. Essa era a realidade daquele momento lá. A gente via portais nascendo ali, acho que em 96 estava nascendo o UOL, talvez. Esses portais e tudo mais. Acho que foi em 96? 96. Muito legal. E aí, a gente chegou num momento de pandemia, onde 2 meses antes, se a gente tivesse falado para alguém, ó, vai fechar todo mundo, vai ficar todo mundo em casa, ninguém ia acreditar. O cara ia falar, é louco, pode ir embora daqui. E aí a gente se viu nesse momento. E a loja do profissional é uma empresa pequenininha, sabe? E nós somos em 27 pessoas, 25 pessoas ali. E naquele momento, pô, fecha tudo, para tudo. Mas a gente trabalhava numa área essencial. Aí você olha para todo mundo e tem uma missão ali, né? Parece talvez meio romântico dizer assim, pá, a gente teve uma missão naquele momento, né? Para você ter ideia, essa questão da pandemia trouxe uma coisa muito complicada pra gente. E olha os desafios da distribuição de produto, né? A gente nunca vendeu álcool lá. Nunca vendeu. Porque álcool é um produto baixo valor agregado, vamos dizer assim, né? E ruim de transportar. Tem toda essa dificuldade do e-commerce. E naquele momento, todos os fabricantes nos procuraram e falaram assim, ó, você tem que vender álcool. E virei pra minha sócia e falei assim, e aí? Ela falou assim, o que você acha? Eu falei, eu acho que a gente não deve vender agora. Porque aqui entre nós, né? Álcool custa, sei lá, naquela época, antes, pré-pandemia, custava, sei lá, R$15 um galão. E a gente vendia por 30. E era difícil de vender, mesmo assim. E isso aqui não paga tributação sobre frete. E aí depois, naquele momento da pandemia, isso estava sendo vendido a R$300. Eu olhei pra minha sócia e falei assim, isso aqui a gente não faz. Não faz, nunca vendeu. Não vai ser agora que a gente vai vender. E a gente não vai ganhar dinheiro com isso nesse momento. E aí, Ernesto, depois de 2 meses lutando contra isso, a gente percebeu que realmente os insumos encareceram. E se a gente comprasse por... Vou dar um valor aqui fictício, tá? Mas aproximadamente a ordem de grandeza. Se a gente comprasse por 80 e vendesse por 120, a gente estava ajudando as pessoas. Porque no mercado estava sendo vendido a 300, 400, 500 e por aí vai. E aí quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a receber do mercado a seguinte depoimento. Cara, obrigado, vocês estão ajudando a gente de certa forma está se prevenindo e tudo mais. E aí a gente usou a internet naquele momento de pandemia para 2 coisas muito importantes. Com a escassez do álcool, a gente fez um trabalho de SEO muito forte, até por uma orientação de Anvisa, por exemplo, dizer assim, ó, peróxido de hidrogênio, quaternário de amônio, mas alguns componentes ali são importantes nessa falta de álcool.
E aí a gente fez trabalho de SEO, de marketing digital, para ser o primeiro nessa busca e começar a educar as pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é o cara que a gente se preocupa mais. Porque uma limpadora estava lá, estava trabalhando, outro cara estava trabalhando. Todo mundo se reinventando, né? Mas é pequenininho. Pequenininho. Ó, vou voltar pro cara do sofá. Olha que maluquice. O cara do sofá, ele vai lavar essa cadeira lá na tua casa, Colete. E aí, de repente, ele chega na porta do condomínio e fala assim, ó, tá proibida a entrada no condomínio. Porque agora... O que esse cara faz? Como é que ele sustenta a família dele? E aí a gente chegou ao ponto de usar a rede social para criar um documento baseado na regulamentação do governo do estado aqui. Sim. Dizendo assim, olha, você é um serviço essencial. Ele não sabia falar isso para o cliente, essa comunicação. Então, a partir daquele momento, a gente criou um documento para ele chegar e se identificar. Olha, eu sou um essencial, sou do setor de limpeza profissional. Eu vou trabalhar com isso e eu tenho que entrar, porque o meu trabalho aqui vai ajudar no cara. Você falou assim, pô, eu gero venda falando do bem-estar, da casa do cara, essa coisa toda. Mas naquele momento a gente estava gerando valor e acho que mais do que isso, uma necessidade básica que é de saúde na casa do cara. Sabe? Como é que o Thiago falou sobre educar, né? Como é que o pessoal de vendas, a necessidade dessa capacitação para essa turma de vendas hoje? Porque a gente sabe que, você falou, né? Quem não tiver aí numa lógica não vai sobreviver, né? Esse mercado está sendo extinto, não? O homem de vendas? O que você acha sobre isso? Eu vou dar um exemplo, né? Tem um case que é bem legal, que vale a pena estudar, da HubSpot. HubSpot é uma ferramenta que o mercado nosso pouco conhece e pouco utiliza. É um software de CRM, fantástico. E que tem uma versão gratuita, hein? E que pouca gente... A paga vale a pena, gratuita também. Mas o VP da HubSpot, na época, não está mais lá, o Mark Roberge, ele fez uma entrevista com 500 profissionais para escolher o time comercial. E aí é legal porque esse case ele fala quais são os atributos que ele escolhe para montar o time dele. E eu vou citar alguns que eu uso na minha vida. Então, primeiro, ele entende que o cara tem que ser consultivo. E aí eu vou colocar por quê. Como é que um profissional de vendas vai vender algo técnico, que é o nosso negócio, é técnico, que tipo de produto que você usa, qual o tipo de maquinário, limpeza por metro quadrado, eficiência. Então, se o cara não for consultivo, como é que ele vai passar autoridade de segurança para o cliente? E eu falo que esse mercado é tão estranho, aonde o comprador não sabe comprar, o vendedor não sabe vender. E desculpa a palavra agora, vai dar merda. Só que a merda vai estourar de que lado? Do lado de cá, não do lado do cliente. Então, venda consultiva é o primeiro ponto. Ele fala sobre sucesso anterior. E aí eu bato sempre nessa tecla, quando eu vou entrevistar alguém. Cara, quais são os projetos que você desenvolveu com êxito na sua vida? Não, eu conheço o cara da Unilever. Não. Quais são os projetos e como é que você lidou com esses projetos? Hoje o mercado quer 30% de redução, o cara não vai repassar o dissídio. Como é que você resolve esse problema? Como é que você reinventa o jogo? Aí esse é o segundo item que eu acho importante. O terceiro, ética. E aí um que eu especificamente acrescentei, até mandei lá no LinkedIn para o Mark Roberge. Falei, olha, dos seus todos atributos aí, inclua esse no seu case. Energia. E esse é o primeiro que eu avalio. Então eu falo pro cara, meu amigo, você tá afim? Porque eu vou trabalhar 20 horas por dia. Você vai ter que trabalhar 20 horas e 1 minuto. E a hora que eu olho no olho do cara, igual eu tô olhando para você, se eu ver que o cara deu aquela balançada, eu falo, irmão, fica no concorrente. Não vem para cá. Porque se você não tiver energia, meu amigo, na vida, você tá morto, cara. Se você acordar triste, e aí atitude mental negativa, que é uma coisa que eu falo muito, porra, o cara... Tá por que acordar? Ah, né? Porra, meu, tudo é difícil. Cara, você vai ligar para 10 pessoas para ter... a mesma energia. Cara, você vai ter que ligar para 50 para ter uma taxa de conversão. Cara, então eu vejo, Ernesto, esses caras querem tudo pronto. E com essa transformação toda, que ninguém mais atende telefone, agora você negocia com um robô. Se o cara não tiver energia, não tiver relacionamento, os caras não se relacionam. A gente está com a feira de segurança que começou ontem. Eu falo assim pro meu time, você tem que estar na feira todo dia, das 10 da manhã até as 7 da noite. Ah, mas a minha empresa não tem stand. Cacete, você vai encontrar
O ponto de encontro da feira. Toda feira tem um vucu-vucu ali. Você vai ficar ali, ó. 8 horas por dia. Mas eu não conheço ninguém. Encosta no Thiago. Quem é a referência dessa porra desse setor? Não é esse cara aqui? Então eu encosto nele e vou grudar nele. Mas os caras não sabem fazer relacionamento. O cara não sabe fazer networking, Thiago. Sabe por quê, Ernesto? Ele te liga só pra te pedir. Ô, Thiago, cara, preciso conhecer o Ernesto. É o Zé Pidão. Ele não quer se relacionar com você para gerar interesse sem ser interesseiro, porque eu falo que o network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Agora, o cara quer ser interesseiro, ele não conhece o Thiago, ele encosta ali e fala assim, meu, me apresenta o Ernesto. Aí daqui a pouco ele fala, me apresenta o João. Porque ele quer tirar proveito. E às vezes não tem nem capacidade para desenvolver o projeto, então, né? Não, aí não tem nem. Consultivamente, se ele não tiver, pô, morreu. Nesse negócio nosso que é consultivo e técnico, que se ele colocar um produto errado, ele mancha o piso, e aí não tem margem nesse projeto que você vai pagar o piso, você pode quebrar a tua empresa. Você sabe disso. Sim, ou uma operação inadequada, mal feita, né? Quantas operações nós não pegamos e falamos, como é que eu resolvo isso? Então, isso alguém já fez. Porque né? alguém já fez. Alguém já fez. Ô Ernesto, quero tomar teu lugar. Por quê? Colete, quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta pro Colete. Quebra de protocolo. Colete, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha sobre a seguinte frase? É mais fácil vender o que o cara quer comprar do que tentar vender uma coisa que o cara não quer comprar ou que ele nem sabe que existe. Quando você é vendedor, se você tivesse essa opção, ó, tem aqui um negócio que eu tenho certeza que o cara quer comprar, e tem aqui um negócio que o cara nem conhece ainda, nem sabe que existe, aqui eu sei que ele quer comprar. Qual que é o teu caminho como vendedor? Cara, eu tenho uma frase que eu uso semanalmente. Não venda nada, faça a sua audiência comprar. Eu vou te explicar um pouco essa questão. Eu, essa semana, ganhei um contrato de uma multinacional, a maior cervejaria do mundo. Projeto aqui para São Paulo, já com potencial de pegar Bolívia, Paraguai, Chile e Argentina. E o cara falou, você está preparado para ir para o mundo? Ambev. Por que eu ganhei esse projeto? A minha empresa é desse tamanho, hein? Muito menor que a sua, que tem 27 profissionais. O Ernesto conhece a minha empresa. Esse cara estava cotando o tradicional. E os fornecedores que atendem essa grande cervejaria são tradicionais. Por quê? Porque o mercado cresce 2 dígitos da forma tradicional. Então por que eu vou pensar ser diferente se o mercado demanda o tradicional? Só que se eu for seguir a linha tradicional, a chance de eu ganhar desses... Além de que, como é que eu vou falar para o cara da Ambev que a minha empresa é melhor que os fornecedores que lá estão, que faturam 1 bi? E eu não sou melhor que os caras. Mas eu falei, cara, eu vou entender as suas necessidades. Eu fui na planta e eu vou propor algo que você não tem, melhor do que o que você tem, mais eficiente financeiramente e muito mais alinhado com as expectativas da Ambev. Eu não tive concorrência. E eu ganhei o projeto, Thiago, mas porque eu pensei fora da garrafa. Fora da garrafa. Não fora da casinha. Sabe por que eu tô te falando isso? E eu te fiz essa pergunta e você respondeu exatamente o que eu tava imaginando ali. Porque eu fico vendo hoje as pessoas irem bater na porta do cara e tentar entregar pro cara uma coisa que o cara não quer. Ele tenta empurrar a goela abaixo uma coisa que o cara não tá afim de pagar. Ou se ele já tá pagando por aquilo hoje, ele tá pagando contrariado. O meu grande projeto é chegar ao ponto de eu não mais mandar propostas com o escopo que o cliente pede. Mas você quer isso? É uma briga que algumas empresas... Mas eu vou chegar lá. Você quer 10 profissionais de limpeza, um supervisor? Obrigado, não mando. Não. Se eu não tiver escopo alternativo... e aí vem uma dificuldade que eu já escuto da área de compras. Colete, mas como é que eu vou equalizar? É um problema seu, meu amigo. Não é meu, eu falo pro comprador. O problema é seu. É um problema bom de resolver. Mas dá trabalho trabalhar, que é uma outra frase que eu uso. Então, se você não quer trabalhar, comprador, para ter um projeto mais eficiente, mais inteligente, o problema é seu. Continua com o que você tem aí, cara. E aí vai medir quantidade de funcionários. Eu vou chegar lá. Margem, porque os custos são muito parecidos. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar um e-commerce já. Eu vou pôr no meu site. O cara vai entrar no meu site e vai estar lá assim, ó, faça o seu preço aqui.
Olha que insano isso, que contraponto polêmico. Clique aqui. O que você quer? 5 profissionais de limpeza. Hoje a média profissional de limpeza é R$ 4.500, R$ 4.600. 4.600 vezes 5, sei lá, 14 mil embaixo. Se você quiser um projeto alternativo, clique aqui e fale com um especialista. Ou seja, no meu site eu já vou dar o preço. Porque é uma estigma, né? Sim. Pô, quanto que o concorrente cobra? Abre para mim o target. Que target, até cara? parece que- O mercado é comoditizado, o salário é o mesmo para todo mundo. Então, um profissional de limpeza custa R$ 4.500, R$ 4.300, R$ 4.700. Esse cara não me interessa. Agora, se você deixa eu fazer uma visita e te propor uma solução, clique aqui. E eu já tiro fora os leads que querem comprar preço. E que é muito comum hoje. 99%, mas ainda há espaço Não, eu não tenho dúvida. com para relação a quem isso. Não tenho aí dúvida. entra a resiliência do vendedor Sim. de falar, cara, deixa eu te entregar algo diferente, Sim, deixa eu te entregar algo consultivo, com certeza. deixa eu te propor soluções e não serviços. Sem dúvida. Mas, ó, Colete, o que eu fico Quantos caras procuram você porque você é um fornecedor que eu quero depois conversar com você pessoalmente? Quantos caras ligam para fornecedores de equipamentos, como o Ricardo da Tufã, um parceiro que eu tenho, para agregar no meu projeto, Que é o presidente para entregar uma solução no meu cliente? Quantos? Agora, o fabricante fica pentelhando lá o cara e o cara não recebe o cara. Eu quero ter todos os fabricantes do meu lado, Thiago, porque são esses caras que vão me ajudar a propor uma solução no negócio na ponta para o cliente. Sem dúvida. Que é uma análise macro do mercado, né? Aquelas metodologias que a gente conhece aí da administração. Mas o Colete, quando você deu o exemplo do e-commerce Eu me ali, empolguei, você viu, né? Não, eu Não, sei, ó, não, o pessoal está não. sinalizando ali que já já tá acabando, já. acabando, Thiago. mas vamos mandar a gente embora? Vão, Vamos mesmo? vão. É verdade? Vão. Só, o Colete já tá escalando o negócio de como ele já joga o lead fora. O lead ruim, Sim, sem dúvida. o lead ruim, e já tá chamando só o que ele quer conversar. E eu fico falando pros caras pequenininhos assim, para de vender o que o cara não quer comprar e pergunta pra ele qual que é a expectativa dele, o que ele quer. Porque esse cara, por mais que ele esteja... Ele, num primeiro momento ele tem uma planilha pra fechar lá, né? Ele tem o preço lá, fatalmente tem alguma coisa que ele não tá contente. Ele quer alguma coisa. Tem cliente ruim, cara. Eu falo, você não tem que vender para todo mundo. Tem cliente que eu não quero trabalhar. Concordo contigo. Mas Eu falo isso, Ernesto. Tem cliente ruim que eu não quero vender. E a gente já sabe quais são as grandes corporações Te aí. dou um monte de exemplos. Eu tenho um monte. Sim, mas Teve uma Colete, vez que eu negociei com um grande banco, a compradora me ligou e falou assim: eu sou de tal. Eu tenho vontade publicamente de falar. É que eu pode. não posso. É tela azul, né? Ela me ligou um dia e falou assim. de um lado e o diabinho do outro. Ela me ligou assim um dia e falou assim: eu sou compradora de tal banco, o maior do Brasil. Eu falei assim: eu sou executivo da maior empresa de facilities do Brasil. Eu falei assim: mas você tem que chegar na conta, porque esse contrato é importante para você. Eu falei assim: você vai me dar desconto na tarifa bancária da minha folha que tem 40 mil funcionários? Não. Eu falei assim: a minha marca é tão conhecida quanto a sua no mercado financeiro. E se você quiser, você vai ter que pagar. Você não vai pôr preço no meu produto. E a gente não entrou no contrato. Cliente ruim. Então, tem cliente ruim, como é outra frase que eu uso: demita seu chefe. Também tem chefe babaca: demita o chefe, demita o cliente. Sim. Polêmicas. Estamos aqui nas considerações finais já. Já? Seguinte, Thiago. Muito Quais pouco. os desafios do comércio eletrônico para o setor de serviços, de limpeza profissional como um todo? Vou perguntar para você específico sobre o comércio eletrônico e o específico com vendas, né? A relação para o colete. Quais são os desafios para o futuro, Thiago? Parece meio clichê, mas eu falo para todo mundo que venda relacionamento e confiança. O desafio de você trabalhar no comércio eletrônico, relacionamento e confiança é muito grande. Porque do outro lado lá tem uma empresa, tem um logotipo e tem um produto. Normalmente com uma embalagem até meio feia, né? Uma embalagem meio institucional, zona e tal. E é difícil você botar relacionamento e confiança nisso. Ali no digital, né? Realmente é o trabalho que o Colete falou, de você conversar com o cara, perguntar pro cara qual é a expectativa. E um grande cara de vendas me disse uma certa vez uma frase que eu gravei e eu uso ela muito.
O cliente ele compra pelos motivos dele e não compra pelos seus motivos. Né? Então eu fico pensando nisso o tempo todo. Não vamos parar de tentar vender uma coisa que o cara não quer comprar e vamos usar a internet para se relacionar com ele. E aí volta aquele negócio lá do começo do tradicional. Não dá para ter mais o logotipo lá na rede social, tem que ter a tua foto, tem que ser você. E não precisa estar penteado bonito, não precisa estar com aquela paleta de cores, aquelas coisas todas, porque é a gente que tem do outro lado e a gente só vai conseguir relacionar, seja marketing, seja vendas, a gente só vai conseguir gerar confiança a hora que a gente estiver com uma outra pessoa do outro lado. Né? As pessoas compram de pessoas, as pessoas se relacionam com pessoas. E o degrau para você conseguir fazer essa relação no e-commerce, no digital, é muito grande, né? Então a gente tem que usar as redes sociais. Não vamos ressuscitar aquele cara antigo que fazia aquele porta a porta, que conversava, que se relacionava de verdade, né? E o desafio maior é colocar esse cara no digital ou trazer a essência desse cara para o digital e fazer esse relacionamento acontecer de verdade. Esse é o desafio. Porque as outras coisas todas, vou te falar assim, a tecnologia é maravilhosa. Se eu chegar para um cara de sistema e ele falar não dá para fazer isso, a gente troca o cara de sistema. Pô, busca outro, porque tá errado. Porque hoje você pega aqui, você liga o celular aqui, você faz realidade aumentada, você faz o açúcar vir aqui sozinho, você faz tudo. Talvez você não tenha verba para fazer, mas fazer você faz qualquer negócio. Então acho que o desafio é trazer esse negócio do relacionamento e confiança pro comércio eletrônico, pro digital, tá mais próximo do cliente. Tá mais próximo não é aparecer no celular dele à meia-noite, é o cara sentir o calor de verdade do vendedor, do cara do marketing, né? Esse é o homem de vendas hoje? Eu não tenho dúvida. 75% das pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Olha isso. Mais do que de morrer. A minha mulher, se eu pôr ela aqui pra falar, acho que ela cai dura. Quando eu vou dar palestra que eu falo, vai lá assistir, ela fala, se você um dia me chamar lá na frente... E quando eu cito o exemplo dela lá no fundo, ela só falta se enterrar viva, assim, ó. Aí como é que as pessoas têm medo de se relacionar? Você falou um ponto relacionamento, né? Eu tenho uma metodologia que chama Network Infinito. Por que infinito? Porque é infinito você escalar o seu relacionamento. E tem diversas estratégias para você aumentar o seu relacionamento. E aí olha que engraçado. Eu tô com um stand na feira. É o único stand na feira que a gente não vende nada. As pessoas não entendem. As pessoas passam na frente do stand e não tem um produto. Mas eu tenho chopp à vontade. Eu vendo o bem-estar na feira, Ernesto. ISC Brasil está acontecendo... Vai até amanhã. O bem-estar da feira, Ernesto. Eu tenho chopp à vontade. Ontem foram 180 litros de chopp. E os stands dos meus concorrentes, os caras ficam restringindo o cara a tomar um chopp que custa R$10 o litro. E o cara gasta 100 mil para fazer um stand e economiza 5 mil no chopp. Tá tudo errado, Ernesto. As pessoas não conseguem entender. E eu coloquei no meu Instagram hoje o lounge de relacionamento, vote para cima, que é o meu stand. A lojinha que vende câmera, aponte para baixo. Vazio o stand. Só que se relacionar dá um puta trabalho, Thiago. Verdade. Hoje, as pessoas não ligam mais para dar parabéns pro cara. Ela manda um inbox no WhatsApp. O Facebook lembra o aniversário. Acabou a relação, cara. Acabou o cara jogar golfe, acabou o cara ir no aniversário, acabou. O mundo é digital. E eu digo o seguinte, eu tenho conta em 2 bancos, num banco tradicional e num banco digital. Eu sou o cara da tecnologia. Só que quando dá problema no banco tradicional, eu tenho um gerente no Prime que resolve o meu problema. Sim. No banco digital, ninguém resolve. E quando o banco tradicional passa para você falar com a Bia, a porra da Bia não resolve o meu problema. Ela manda, diz que 2 de novo. Diz que 2 do caralho, Ernesto. Ela não resolve. Então o que eu quero dizer é, as pessoas não conseguem entender que o lado do relacionamento não tem jeito. A internet, a tecnologia, ela vai ser preponderante pro resto da vida. Só que isso aqui, cara, ó, a gente tá junto aqui, ó, não tem como deixar de existir.
Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Não vou o vir mais Igicast, aqui, muito né? O rápido. papo da limpeza. Não vou vir mais, você volta? Muito Eu não rápido. volto nunca mais Nossa, aqui. hoje nós estouramos o tempo aqui, ó. Minha orelha tá até vermelha aqui Vamos já, viu? expulsar a gente do negócio. E eu trouxe uma colinha, falei, eu tenho um monte de coisa pra falar aqui. Muito mas bom. esqueci tudo. Bom. Não falei nada. Tiago, Tudo errado, né? gostaria de agradecer, né, você pela presença, o bate-papo aqui, que foi muito legal. Queria suas considerações finais. Em nome da Abralimp, né? Agradeço, né? Imensamente. Fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui, de bater esse papo. E muito legal. Faça mais, tenha mais a iniciativa da gente estar aqui falando. Um bate-papo inteligente. Não é puxação de saco, não. Não precisa olhar. Passar rápido. Não precisa olhar para o final. Não precisa olhar para o número da audiência lá. Que talvez a gente não esteja fazendo aqui uma coisa mainstream, que vai atingir muita gente. Mas tudo que foi dito aqui. Pô, só as coisas que o Colette foi falando ali em relação ao mercado, a como as coisas estão acontecendo, coisas que a gente esqueceu ali atrás e que hoje fazem total diferença. Tudo isso aqui, para as cabeças pensantes que vão ouvir isso aqui, é muito importante. Então, cara, o que eu tenho a dizer é obrigado por estar aqui, Colette, obrigado por estar contigo aqui. E vamos mudar o mercado. Mas não é mudar da boca para fora. Tem muita coisa que pode ser feita. O mercado de limpeza profissional, a Abralimp está se modernizando cada vez mais. A gente teve a feira agora, a feira foi maravilhosa, a gente estava esperando pelo contato com as pessoas. Sim. Né? Uhum. A gente estava esperando por isso. Né? Então, obrigado por estar aqui. Legal. A gente tem que mudar de verdade. E vamos dar uma vez para os pequenininhos também. Sem Não, dúvida. com certeza. Com certeza. Esse é um mercado tô que... com essa briga lá com o certeza. Ricardo, tô com essa briga com a turma da Abralimp. A gente tem que ver o pequeno empreendedor também. Com certeza. Esse cara, ele acaba fazendo um trabalho de formiguinha e fazendo o mercado crescer Cada vez mais. exponencialmente. Obrigado por estar aqui. Colette, obrigado aí pela presença, né? Que suas considerações finais aí, em nome da Abralimp, agradeço a você se deslocar para lá e para cá, correria, mas foi muito bom te rever, amigo. Bom, a honra é minha. Você é um cara que eu tenho um carinho especial, você sabe disso. Obrigado. Ricardo, o Thiago, que eu conheci agora, o pessoal que está aqui com a gente no back-office. Eu queria deixar uma frase, né? Eu gosto de pôr frases e explicar o porquê da frase, né? Tem uma frase que é muito conhecida, que é faça do limão uma limonada, né? A minha eu adaptei, faça do limão um limoeiro. E o que eu quero dizer com isso, né? Faça do limão um limoeiro é você retroalimentar um processo contínuo. Hoje, o digital prepondera sobre o offline que conecta junto com o online. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2, daqui 3, daqui 5 anos. Então, o que a gente está fazendo hoje não garante o sucesso daqui 3 anos, daqui 3 meses. Uhum. Então, é difícil, mas não é impossível. Eu acredito muito que a transformação das pessoas pode transformar o mercado. Eu não vejo de outro jeito. Então, quando eu falo faça do limão um limoeiro, você sempre retroalimentar. É um PDCA da vida. Essa é a mensagem final que eu queria deixar. Legal. E obrigado. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso Igicast, falamos um pouquinho sobre marketing e vendas. Agradeço aí ao Colette, ao Thiago, em nome da Abralimp, foi muito legal tê-los aqui. Muito obrigado quem esteve com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado.